Eu gostaria de agradecer o convite da professora Dayana, a minha colega, né, de graduação da UERGS, da nossa, fizemos parte da primeira turma de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia de Bento Gonçalves, e é sempre um prazer estar falando para a universidade que me formou, né, na qual eu consegui obter o título de engenheiro. E eu sei que é uma curiosidade para todos, deve ser ainda onde vamos trabalhar, né? Eu fiz uma apresentação na disciplina com a professora Carla, se não me engano, sobre a atuação do engenheiro de bioprocessos, né, na área de saneamento. E hoje daí eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a proposta que foi da professora Dayana sobre a estação de tratamento de esgoto do Barracão, aqui de Bento Gonçalves, que é a primeira estação da Corsan, né, operada pela Corsan aqui no município. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Eu fiz uma breve apresentação, né, pessoal, embora a professora já tenha me apresentado, então, eu sou formada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, me formei em 2008, na primeira turma, da UERGS de Bento Gonçalves, e tenho mestrado em Engenharia Química pela URGS. Eu ingressei na Corsan, então, em 2008, como agente em tratamento de água e esgoto, era um cargo de nível médio, né, com a exigência era somente o nível médio. Nesse meio tempo, eu fiz o concurso para engenheira e fui admitida, então, em 2012, como engenheira, no cargo de engenheira química, na verdade. Eu atuo, então, no Departamento de Operação e Manutenção da Superintendência Regional Nordeste, cuja sede é aqui em Bento Gonçalves, mas eu atendo várias outras cidades aqui no entorno. Atualmente sou responsável pelo tratamento de água e esgoto, menos, né, porque nós temos menos estações, de 27 cidades. Eu vou falar um pouquinho sobre a Corsan, né, para fazer uma introdução, e aí depois a gente vai falar mais específico no tema da proposta, então, do assunto, que é o assunto de hoje. A Corsan, então, é uma empresa que atua no ramo de saneamento desde 1966. Então, ela tem aí 55 anos, né? E é uma empresa que tem o histórico da Corsan é no tratamento de água, né? A universalização do tratamento de água no Rio Grande do Sul, nos municípios que a Corsan atende, já aconteceu há mais tempo. E hoje, em função dos contratos de programa, a gente vem operando entre as estações, construindo e operando as estações de esgoto. Então, alguns dados sobre a empresa, né? Então, os dois principais produtos, como eu falei, é a água tratada, né? O tratamento da água e a distribuição da água potável, né? Água tratada, e a coleta e o tratamento do esgoto doméstico. Nós temos hoje Corsã em 317 municípios gaúchos. O saneamento, ele é responsabilidade das prefeituras, e as prefeituras, então, delegam ao, a um órgão, a uma empresa que elas bem entenderem, né? No caso, então, na Corsã, nós temos contratos firmados com esses 317 municípios, com cláusulas, com metas a serem cumpridas, e por um tempo de vigência determinado. A Corsan hoje possui quase 5.700 empregados e atende, né, nesses 317 municípios, cerca de 6 milhões de pessoas. Ainda a Corsan tem as superintendências que tratam efluentes do polo petroquímico, lá em Triunfo, e também do complexo automotivo da GM. Então, nós somos divididos, a Corsan tem uma divisão em regionais, somos em 10 regionais, temos 10 regionais, cuja Superintendência Regional Nordeste, que é a Superintendência da Serra, fica situada em Bento Gonçalves, né? Então, é uma forma de descentralizar a administração, tendo todos os recursos, né, os departamentos centralizados nessa Superintendência Regional. Nós somos a terceira maior do estado. Agora, entrando um pouquinho nas definições, né, vocês devem estar
claro, já devem ter visto isso na disciplina, talvez, definições básicas, né, para a gente conseguir, para introduzir o assunto. O esgoto, então, né, é um termo que a gente usa para definir as águas que elas foram, a água que foi usada, né, que ela teve as características físico-químicas e biológicas alteradas em função da utilização nos processos, sejam eles industriais, comerciais ou domésticos. E para que ela seja devolvida ao meio ambiente, aos rios, né, aos corpos receptores, ela precisa passar por um tratamento, né? E no caso do esgoto doméstico, a gente chama todo o conjunto, né, de infraestrutura, equipamentos e serviços como sistema de esgotamento sanitário, que ele então tem o objetivo de fazer a coleta e o tratamento do esgoto para, como benefício, né, evitar a proliferação de doenças e a poluição dos corpos hídricos, né, que eles acabam sempre sendo despejados nos corpos hídricos. Então, nós temos duas etapas principais no sistema de esgotamento sanitário, que é a coleta, realizada por tubulações. Então, também tem todo esse sistema que precisa ser implantado sempre que se inicia o tratamento de esgoto numa cidade, por isso que é um processo demorado, porque tem que quebrar, abrir ruas, né, instalar toda a tubulação para permitir que se colete o esgoto. A maioria das cidades não tem isso, não está planejado, né? A não ser os bairros novos que vão sendo construídos, foram construídos, ou loteamentos, né, mais recentes, não tem esse planejamento de coleta de esgoto. Então tem todo esse serviço, né, de fazer as tubulações, né, de construir as tubulações, e no final a estação de tratamento de esgoto, que vai tratar, então, o esgoto gerado na cidade. Então, a partir de agora, eu vou chamar de ETE, a estação de tratamento de esgoto. E uma frase bastante recorrente, né, quando se fala em benefícios da, do esgotamento sanitário, é que sempre se diz que cada R$ 1 investido em saneamento básico, né, se economiza no sistema de saúde. Aqui daí tem a figurinha, né, que a população, né, o que eu queria demonstrar com essa imagem é que a população acabou crescendo, se aglomerando em centros urbanos e precisou de fontes de água, né, e de alimentos, mas também gera lixo, né, em quantidade, em locais concentrados, e esgoto num local concentrado, que os corpos hídricos acabam não tendo capacidade de depuração. Então, é preciso que se faça o tratamento desse esgoto, né? Aqui mais alguns conceitos, né? Do que é saneamento ou saneamento ambiental. São conceitos retirados da Política Estadual de Recursos Hídricos, né? Que é a Lei 12.037 de 2003, que diz, então, que o saneamento ele é definido como um conjunto de ações, né, que visam a população alcançar a salubridade ambiental. Como que ela alcançaria essa salubridade ambiental? Por meio do abastecimento de água potável, né, do acesso à água potável, a coleta e a disposição de resíduos líquidos, então que seria o esgoto, resíduos sólidos e gasosos, né? E também toda a questão de drenagem urbana, né, de controle de vetores, que são daí mais feitos realizados pelas prefeituras. A princípio, a Corsã, então, ficaria mais com a parte de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto. E o estado de salubridade ambiental atingido por essas ações, né, que englobam o tratamento de água, de esgoto, resíduos sólidos, ele tem o objetivo
de impedir, de inibir a ocorrência de doenças veiculadas no meio ambiente, né? Aquilo que a gente vinha, que eu citei antes, que investimentos, então, em saneamento ambiental, ele resulta em economia na saúde pública, porque vai inibir, né, vai reduzir a ocorrência de doenças vinculadas ao meio ambiente e, assim se consegue o bem-estar, enfim, da saúde pública, né? Agora, então, eu vou entrar na explicação da ET Barracão. Eu tentei colocar algumas fotos, né, e vídeos. Como a gente, infelizmente, não consegue visitar a ET, eu tentei ilustrar, né, os slides com essas fotos, com os vídeos, para que vocês possam conhecer um pouquinho da estação. Mas, né, espero que em breve a gente consiga recebê-los na estação, né, e vocês possam ver de perto, que com certeza vai ser bem mais proveitoso, né? A noção por fotos não fica tão boa, né, a visualização. Mas esperamos que logo passe, né, essa situação e vocês consigam nos visitar. A Corsan recebe, né, sempre que é solicitada e conforme, mediante agendamento, alunos, né, de, de ensino médio, de fundamental e de universidades também, para conhecer as nossas ETs, as estações de esgoto, né, e também, principalmente, as nossas ETAs, né, é mais comum a gente receber, porque elas estão em maior número. Então, eu vou descrever um pouco o sistema de esgotamento sanitário que compõe a bacia Barracão. Ele é, então, como eu falei, tem que ter antes da estação de tratamento, tem que ter a rede coletora, então, que vai levar coletar e conduzir esse efluente até a estação. Antes ainda da rede coletora, vai ter, né, as ligações, as pessoas vão se ligar nessa rede coletora, vão fazer as ligações prediais, né, residenciais, à rede coletora, para possibilitar que o esgoto das residências chegue, então, até a estação. Se diz que esse tipo de sistema implantado é separador absoluto, ou seja, tem uma rede exclusiva para receber o esgoto gerado nas residências. Ela não é misturada com o esgoto, com a drenagem pluvial, né? Ela não tem interface com a drenagem, com a água das chuvas. Embora, né, nós saibamos, e já vivenciamos na prática, né, com a chuva do final de semana, que sempre tem um coeficiente, né, ele é previsto em projeto de infiltração na rede coletora e, e muitas vezes de ligações erradas, né? As pessoas, os usuários acabam ligando o, o pluvial, né, da residência na estação de esgoto. Então, por isso que é importante também toda a fiscalização das ligações, né? E a ligação correta, quando a prefeitura vai dar o habite, né, das residências, que seja somente ligado na rede coletora de esgoto, o esgoto doméstico mesmo, né? Então, temos cerca de 19 quilômetros, né, de rede coletora de esgoto implantada, que abrange ali os bairros Santa Helena, Santa Marta, próprio Barracão, né, toda essa região. E ainda temos 3 estações de bombeamento, né? São locais que não chegariam à estação, o esgoto não chegaria à nossa estação por gravidade, então se faz o bombeamento do esgoto até a nossa estação de tratamento de esgoto. E todos esses recalques, né, essas estações elevatórias,
onde há o bombeamento de esgoto, são instalados 2 grupos motor-bomba para que se tenha um grupo reserva, né, se opere com um grupo reserva em caso de falha de um deles. Daí, na imagem a seguir, nós temos a vista do sistema com as EBs, né? Tem uma EB na Plauto de Abreu, então, que junta o esgoto daquela região e bombeia até essa EB da RS 444, que fica ali perto das borrachas Planalto, né? Naquele trevinho que tem, logo em seguida do trevo, a seguir do trevo. Tem a EB na rua Alfredo Giacomello, que também conduz para essa EB da RS. E desta EB, então, o esgoto, todo ele é bombeado até a EITE Barracão, que fica situada nesse ponto da RS. E o esgoto tratado, ele é conduzido com o emissário final até o ponto de lançamento no Arroio Barracão, que situa-se num ponto ajusante, né, da nossa captação, de uma das nossas captações de água. Ou seja, o objetivo é retirar o esgoto que hoje é lançado no Arroio Barracão, tratar e devolver ele para o arroio, né, num ponto ajusante, ou seja, num ponto após a nossa captação de água. Vale lembrar que nessa barragem no Arroio Barracão, nós temos uma parte da captação de água de Bento Gonçalves, de 20% a 30% da água é captada nessa barragem, e a maior parte é proveniente da barragem do sistema São Miguel e Burati. Aí aqui é uma imagem, então, de satélite com um pouquinho mais de zoom, que também mostra a localização aqui da EITE e a distância aqui até o emissário final. Daí nós temos, assim, até essa imagem eu retirei do nosso plano de monitoramento da EITE, que eu fiz para apresentar a FEPAM, que é uma das minhas responsabilidades também. Nós temos uma licença de instalação e para obter a licença de operação do sistema, eu fiz, baseado na legislação, um plano de monitoramento. Então, aqui eu indiquei, né, onde tem o afluente e o efluente na ETE, demarquei os pontos, e indiquei todo o monitoramento que nós vamos fazer desses pontos. Sempre se faz do afluente e do efluente, porque muitos parâmetros a gente também precisa demonstrar o percentual de remoção. Por exemplo, a Escherichia coli, né, os conhecidos coliformes termotolerantes, nós fazemos afluente, o esgoto bruto, e efluente, o esgoto tratado, tem um percentual o percentual de remoção geralmente tem que ficar acima de 90%, depende da vazão, né, da estação. E ou atinge o percentual, ou também tem um valor, né, máximo a ser atingido. E também sempre é importante conhecer o afluente, o esgoto bruto, porque a partir disso nós conseguimos detectar se tem porventura, alguma carga que esteja anormal, né, algum descarte clandestino, que possa estar interferindo na estação. Também, além disso, na EITE Barracão nós temos dosagem de produtos químicos, né, de cloreto férrico, de geocálcio, a partir das análises do efluente bruto, do afluente, nós podemos então fazer a alteração, né, da dosagem desses produtos químicos. E de outra forma também é monitorado, tem o ponto de lançamento, então aqui, o amarelinho, que está marcado aqui atrás do montante, o efluente é lançado nesse ponto, e nós fazemos um monitoramento a montante, ou seja, antes do lançamento, e a jusante do lançamento, que é justamente para
verificar se está tendo alteração no corpo receptor com o lançamento do efluente tratado. Licenciamento ambiental. Então, a nossa EIT recém está entrando em operação, iniciou agora em meados de maio, né? Nós ainda estamos em fase de testes, em fase de pré-operação, de ajustes, né? Dos processos. Temos essa licença de operação emitida pela FEPAM, e onde está previsto, então, os testes de pré-operação, né? E temos o protocolo para buscar a licença de operação. Então, toda a documentação apresentada e o FEPAM está analisando. Agora eu vou descrever um pouquinho o sistema de tratamento em si, as etapas do sistema de tratamento. Eu acho que eu não falei ainda, mas a nossa EIT, ela tem uma vazão nominal de 40 litros por segundo. Ela é uma EIT bastante completa, né? Com tratamento, inclusive, terciário. É uma das EITs, nós temos essa em Bento, mas uma em Gramado e uma em Canela, desse tipo, que tem o objetivo, então, de remover, além de matéria orgânica, né, DBO, DQO, enfim, também remover nitrogênio e fósforo, que são nutrientes de difícil remoção pelos tratamentos convencionais, né, que até hoje temos implantados, e também temos a desinfecção, então, para remover a Escherichia coli. Então, basicamente, temos um tratamento preliminar, né, com remoção de sólidos, areia, gordura. Temos um módulo físico-químico com floculação mecânica, né, com dosagem de produtos químicos, com floculação, e mais a flotação. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor cada um deles, tá? O tanque de desnitrificação, filtro biológico, mais um flotador, e a desinfecção por UV, né, por irradiação ultravioleta. E ainda tratamento de lodo com centrífuga, né, digestor anaeróbio, e o queimador de biogás para o gás gerado no digestor. Aqui nós temos um fluxograma da ETE, né, ela é bastante complexa, mas também bastante automatizada, então nós temos todo um sistema, né, que faz a supervisão da estação, então qualquer falha é indicada nesse sistema. Nós temos as variações também, né, como é por bombeamento, enfim, vai ter variações de vazão, de acordo com a quantidade de esgoto que está chegando, e isso vai fazer, o sistema faz todos os ajustes automaticamente de dosagem de produtos de acordo com a vazão. Mas, claro, tem sempre que ter um operador que faz a supervisão, né, faz o controle do processo e o monitoramento através das análises. Aqui tem uma imagem, então, da ETE, né, como um todo, e uma imagem 3D. Nós temos o laboratório ali também, que fica, então, no fundo aqui, o laboratório. Eu vou agora passar um vídeo com um tour da ETE, né? Umas imagens, um vídeo feito através de drone, para vocês visualizarem a estação. Depois eu detalho um pouquinho mais cada uma das etapas. Calma aí. Vamos começar de novo, que está muito rápido. Então, aqui é a chegada do efluente, né? Tem todo o tratamento preliminar, né, nessa unidade. Essa ETE, ela foi toda pré-fabricada em aço inox, né? Foi licitada, então, a empresa que ganhou a licitação
da estação, são vários contratos, né? Porque cada empresa, cada serviço específico é licitado e uma empresa com a expertise daquele serviço vai se habilitar, enfim, vai concorrer, e a que tiver melhor preço e melhor técnica, né? Tiver todas as comprovações de capacidade técnica, vai vencer a licitação, venceu no caso, né? E vai executar. Então, a empresa que executou e que está pré-operando é a FAST, é uma empresa de Santa Catarina. Então, aqui temos todos os acessos aqui para fazer as verificações e o processo aqui, então, de tratamento preliminar, que vai remover os sólidos, né, no gradeamento, materiais grosseiros, sólidos que estejam chegando junto com o esgoto, né, sejam trazidos pelo esgoto. E nas outras etapas aqui vai ter a remoção da areia, né, para não prejudicar o processo. A areia tem uma câmara dimensionada para ela ficar no fundo. E na parte superior recolhido os óleos e graxas. E aí nesse compartimento vai ter a medição de vazão e nesse seguinte vai ter a adição de produto químico, né, de coagulante e polímero para fazer depois a flotação. Então, o efluente aqui coagulado, né, com a adição do cloreto férrico, que é o produto que nós estamos usando, ele é conduzido ao floculador, onde ocorre a formação do floco, né? Então é um tanque, né? Que tem vários gradientes aqui e com agitação que faz a floculação. Desse tanque, desse floculador, o efluente é conduzido ao flotador, né? Primário. Não sei se vocês já estudaram, né? Sobre a flotação, mas é um processo, a flotação por ar dissolvido, um processo onde uma água saturada de ar, né, de bolhas de ar, ela é injetada no fundo desses equipamentos e faz com que o lodo fique na superfície. Aqui era um teste com água, ainda não dá para ver o lodo, né? Porque não foi um teste com esgoto, era ainda no início do processo, quando eles estavam fazendo os primeiros testes. Então, o lodo fica na superfície e ele vai sendo raspado por essas pás, e daí se divide em duas fases, né? O lodo que vai ser depois vai ser enviado ao reator anaeróbio, né, um digestor de lodo, e a fase líquida daí vai para a etapa seguinte, que é o MBBR, que é o reator de fase anóxica. Então aqui temos o MBBR, um reator que ele tem um enchimento, né, de material plástico para aumentar a superfície de contato das bactérias, né, anóxicas, e aqui onde faz a desnitrificação do processo, onde faz a remoção do nitrogênio. Tá. E agora ele vai virar para a etapa seguinte, que é o filtro biológico, né? Onde faz, então, nessa etapa, também tem umas colmeias plásticas, né?
onde vai se criar, então, as colônias de bactérias que fazem a nitrificação desse efluente. Então, ele transforma o nitrogênio que está presente, né, o nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico, em nitrogênio, em nitratos e nitritos, né, para depois fazer a recirculação e ser removido lá no reator, no MBBR, o nitrogênio. Ali é o tanque o gestor anaeróbio, né, do lodo. E aí tá voltando para o processo inicial, dá para ver aqui a, a câmara de UV. E lá no início ainda tem mais um flotador, que após o reator, o filtro biológico, ele passa por esse outro flotador secundário, né, que faz então a separação da matéria orgânica do DBO dissolvido. E nos fundos é o laboratório na época, hoje já está concluído, né, tem pavimentado os acessos, enfim, está mais apresentável, né. Então, aqui nós temos uma descrição do tratamento preliminar, né? Eu expliquei um pouquinho antes, mas é essa estrutura aqui, basicamente, que tem esse tratamento preliminar, onde tem a chegada do esgoto, né? Bruto, tem 2 unidades de gradeamento, onde aparece, onde ficam separadas os sólidos grosseiros, né? Vem plástico, embalagem, absorvente, enfim, tudo que possam imaginar, as pessoas acabam, né, jogando na rede de esgoto e fica, então, depositado nesse gradeamento. São 2 gradeamentos, um manual e outro mecanizado. E aí, na sequência do gradeamento, passa na caixa de remoção de areia e gordura, né, cujo raspador superior faz a remoção da gordura, e a areia fica no fundo, e daí ela sai para uma tubulação que tem aqui e é conduzida para essa caçamba, que aí é removida, né, por caminhões e levada até aos aterros sanitários. E no final tem o medidor de vazão, né, um vertedor triangular com medidor de vazão, medição de vazão através de medidor ultrassônico, e aí a dosagem de coagulantes e alcalinizantes, né, para controle do pH. O coagulante, então, para, né, aglutinar, né, as partículas, e o geocálcio para fazer a correção do pH. E eles são dosados por bombas dosadoras, que fazem a dosagem, então, e são moduladas de acordo com a vazão que está chegando. Aqui temos a câmara de remoção de gordura, aqui, né, os raspadores de gordura. E aqui a etapa final do tratamento preliminar, onde tem o medidor ultrassônico aqui, o vertedor, daí tá indo para a câmara seguinte. E aqui é uma imagem do gradeamento. Então, são grades mesmo, né? Essa é a limpeza manual, tem que fazer limpeza com rastel, né? Para remover, então, os sólidos grosseiros. Daí, o módulo seguinte, então, é o tratamento físico-químico com a floculação mecânica, né? Com o agitador, aquele tanque que eu havia mostrado antes, que é esse tanque, onde ocorre a floculação mecânica. E, na sequência, o efluente coagulado, ele é enviado ao flotador, onde é, então, removida a parte sólida, né, e a parte líquida, que é a parte sólida é o lodo, e o líquido segue o processo. Nessa etapa, então, a gente consegue, desculpa, nessa etapa, está projetado para remover 90% dos sólidos suspensos totais, em torno de, no mínimo, 60% de DBO, e, importante, a remoção do fósforo, né, que é um nutriente aí que acaba indo para os mananciais e causando todo o problema de eutrofização, né, de crescimento de algas,
Então, nessa etapa, se consegue de 90% a 95% de remoção. E também, como ele remove uma boa parte da matéria orgânica, os reatores seguintes, eles conseguem ter um tamanho menor, né? Então, o floculador, que eu havia mostrado, aqui, então, à direita, o flotador primário, né? Que já estava operando, dá para ver que tem lodo, né, na superfície. O flotador primário, na sequência vai para o MBBR. Então, o MBBR, ele vai receber o efluente do flotador, né? Então, o efluente clarificado, mas também ele recebe a recirculação do filtro biológico, que é a etapa seguinte. Então, ele tem duas entradas. E nesse processo tem o enchimento randômico aqui, né? São mídias plásticas, que faz com que, então, tenha uma geometria, né? Que foi estudada para que tenha o crescimento da biomassa desnitrificante. Ele opera, então, numa condição anóxica, que o que seria? Esse efluente que volta do filtro biológico, que é a etapa seguinte, ele está com nitratos, né? Com formação com nitrogênio que foi reagiu, né? Na etapa do filtro biológico e está sob forma de nitratos e nitritos. E então nesse reator acaba que esses nitratos eles são reduzidos a nitrogênio, né? Nitrogênio gasoso. Então, se elimina o nitrogênio nessa etapa, que é o outro processo também importante, com nutriente, o nitrogênio, que também causa eutrofização e que é de mais difícil remoção por um simples tratamento biológico, né? Então, esse reator é um reator que opera em condições anóxicas. O significado, né? Um reator de leito móvel com biofilme, a sigla em inglês MBBR. A fase, então, de filtro biológico, após passar pelo MBBR, o efluente é conduzido ao filtro biológico, que ele está numa plataforma, né? Ele está mais elevado, que aqui, então, ocorre a nitrificação desse efluente. Então, acaba que esse efluente, ele é recirculado para a etapa anterior, uma parte dele, e a outra parte vai para a etapa de clarificação secundária. Eu vou passar esse vídeo que é mostrado aqui a distribuição do esgoto, né, nesse filtro biológico. Esse também, então, ele tem umas colmeias que dá para ver que são plásticas, né, estruturas plásticas para fixação das bactérias nitrificantes. Então, nesse reator acaba ocorrendo a nitrificação e também tem a formação, então, do biofilme e que é transformado, o esgoto é transformado em mais biomassa e gás carbônico. E faz, então, a nitrificação e a remoção de DBO complementar, né, a DBO dissolvida que não foi removida nos processos anteriores. Ele é um processo aerado, né, ele tem ventiladores que promovem, então, a aeração do esgoto. E aí, a última etapa da clarificação secundária, né, ocorre naquele outro flotador, como eu mostrei inicialmente, que estava ali mais à esquerda, que então nessa etapa ele elimina a biomassa que passou, né, do filtro para o flotador, e, e se tem então a clarificação final do efluente. Eu vou passar daí um videozinho também, aqui dá para ver os vertedouros, né, o vertedouro do flotador, com o efluente aqui tratado, né. Vamos de novo. O efluente tratado, como eu falei, ainda estamos em processo de pré-operação, de adequação das unidades, de desenvolvimento, né, da biomassa nos reatores, então a tendência é melhorar com o passar dos dias, né.
Mas já dá para ver que ele está bem clarificado, né? E a etapa da desinfecção, onde ocorre então a eliminação das bactérias patogênicas, né, dos coliformes, que é medido através dos coliformes fecais, ou, né, popularmente conhecidos como coliformes fecais, mas o indicador é Escherichia coli. E nesse processo é para resultar em parâmetro de saída de efluente com 200 unidades formadoras de colônia, né, por 100 ml, que é o parâmetro de medição da Escherichia coli. E aí, após passar por essa etapa final de desinfecção, ele é conduzido, então, sim, pelo emissário até o corpo receptor, que eu mostrei anteriormente, o arroio barracão. Daí o processo aqui também da digestão anaeróbia, né, do lodo, então o lodo removido ali nos dois flotadores e o inicial também na separação de gordura, ele vai para esse reator anaeróbio e após digerido, ele acaba sendo enviado daí para desidratação através de centrífuga. Então aqui está o equipamento, a centrífuga vai fazer a desidratação, ainda não tivemos formação de lodo suficiente para fazer o processo de centrifugação, mas enfim, a centrífuga, né, aqui atrás, com a rosca transportadora e a caçamba coletora. Ainda temos a extração e queima do biogás através do queimador, que vai então queimar o CO2 que vai ser emitido no processo anaeróbio de digestão do lodo. Quando se faz o projeto de uma estação, então tem que estar definidos os parâmetros do esgoto bruto, do afluente. Então aqui tem alguns parâmetros, né, que constaram no projeto, que são características de esgoto bruto, e a população atendida, que é de aproximadamente 20 mil habitantes, né, para uma vazão, então, que eu falei, de 40 litros por segundo, né, desculpa, uma vazão de 40 litros por segundo, uma vazão média, né, DBO de 300, DQO de 600, sólidos suspensos de 300, nitrogênio total, né, que já é o total de 50, fósforo total de 9, e 1 vezes 10 na 7 unidades formadoras de colônias por 100 ml de coliformes totais. E a proposta, então, que foi licitada, a proposta do edital, né, que a Corsan contratou, foi para obter os parâmetros do efluente tratado, né, para que a estação fosse projetada para se atingir os parâmetros que estão descritos na tabela que está em tela nesse momento. Então, se abriu bastante a gama de parâmetros, né? Não é desde, né, fósforo, nitrogênio, temos a remoção de surfactantes, bióleos e graxas, né, claro, da matéria orgânica, DBO, DQO, a necessidade de ter um oxigênio dissolvido para ter menos consumo no momento do lançamento no corpo receptor, coliformes, né, fecais, o Escherichia coli também é bem baixo, 200 NMP por 100 ml, e alumínio, ferro, enfim, esses parâmetros que estão listados. Essa foto tá da direita para a esquerda, né? Esgoto bruto, esgoto intermediário, que seria nesse flotador, né, primário, após a clarificação, e o esgoto final. Mas são dos primeiros testes, ainda tem muito que melhorar, né? Canela, que está mais avançado que nós, que iniciou a operação antes, já consegue um esgoto bem mais clarificado, né? Aqui um quadro então, com os investimentos, né? Como eu falei, foram vários contratos, né?
que permitiram que todo o sistema ficasse pronto, desde as redes coletoras, a execução das estações elevatórias, a execução do emissário e do recalque, né, da última estação de recalque e do emissário final, toda a questão de urbanização, laboratórios. Então, foi investido até o momento 26 milhões, né, em 500. Tem mais 2 milhões ainda para serem pagos na finalização dos contratos de pré-operação da estação. E na estação em si, foram gastos aproximadamente 8 milhões. Então, a empresa que executou é a FAST. E um diferencial desta licitação é que está atrelado à entrega, né, do produto, a contratação, né, da empresa que forneça, construa, instale e opere a estação. Então, nós temos um período de operação assistida pela empresa, que eles vão nos ensinar a operar e também comprovar que a tecnologia que eles implantaram atende os parâmetros que estão listados nessa tabela. Então, temos também neste contrato, né? Eu sou a fiscal daí dessa parte da operação assistida, então durante um ano nós vamos fazer as análises, né, no nosso laboratório. Nós temos um laboratório credenciado na FEPAM, que fica em Canoas, que faz essas análises de BO, de QO, nitrato, fósforo, nitrogênio, e temos, né, que então são análises com toda a metodologia certificada, e temos o laboratório operacional ali da estação, né, que então faz os testes de jarros, produtagem de produtos, faz pH, matéria orgânica, né, que é uma análise mais simples, operacional, que nós conseguimos enxergar, né, como está a clarificação, sólidos sedimentáveis, então que se faz diariamente essas análises, e semanalmente nós estamos enviando para o laboratório de Canoas, para fazer, então, um monitoramento. Aqui, então, eu já demonstrei, já falei. Agradeço a atenção de todos e fico disponível para caso tiverem alguma dúvida.